Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um momento nosso de leitura e meditação na palavra. E aí, como que está sendo a sua semana? Como que está sendo esse período de meditação em Efésios? Eu confesso para vocês que eu gosto muito desse livro, né? E ele sempre traz reflexões para minha vida, para os meus modos de agir e o que eu preciso melhorar. E eu creio que daí desse lado também não seja diferente, né? Vamos então para a leitura do capítulo 5 e ver o que Paulo transmitiu aos Efésios, né? E o que o Senhor ele tem para falar conosco hoje. No capítulo 5 diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certo disso. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém se engane com as palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas na luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias eles são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixem-se Repetindo o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tornando-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também amem a sua mulher como a si mesmo, e mulher, trate o marido com respeito. Viu? Falei para vocês, falei que Efésios sempre tem um ensinamento profundo para nós, né? E aí, mulheres, homens, né, casadinhos. Muitas revelações a respeito do matrimônio, né? Do casamento. Quão bom é o Senhor quando Ele estabelece esse cuidado do homem para com a mulher e do respeito da mulher para com o homem. Isso é importante, isso é lindo, quando essa junção está harmônica, mas quando está
em desarmonia, em cada um fora dos seus propósitos, é ali onde o casamento entra em atrito, né? Finalizamos, então, a leitura do capítulo 5. Não esquece de deixar sua curtida. Fala pra mim qual que foi aí a parte que mais te chamou a atenção. Se foi a respeito de andarmos na luz e não nas trevas, né? Se foi a vida ali em comunidade, sem permitir que a libertinagem, né, tome conta, mas que o Espírito Santo de Deus flua dentro de nós. Ou ainda sobre os deveres conjugais, né? Fala aqui pra mim, comenta. Qual foi a parte que mais chamou a atenção? E eu te espero no próximo capítulo.